Olá, começa agora mais um programa Assembleia Popular. Este programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar de assuntos de interesse da comunidade. Hoje tivemos 15 inscrições, na qual cada participante terá um tempo de 5 minutos e 27 segundos. O primeiro participante é o senhor Oswaldo Martim de Oliveira, que já se encontra na tribuna. Pode começar, senhor Oswaldo. O meus cumprimento à mesa dos trabalhos, a jornalista Lilian Busato, saudando a TV Alesp, e a Tribuna Popular, os parlamentares aqui presentes. Oswaldo Martim de Oliveira, presidente da Nação Língua Portuguesa, professor, jornalista, advogado. Lembrando que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Foi-me dada a oportunidade de abrir o programa e eu quero falar hoje do evento do dia 30 de abril, os 25 anos da passagem do grande brasileiro Ayrton Senna, herói nacional. Estaremos comemorando nesse auditório com a presença de várias autoridades, incluindo a nossa jornalista Lilian Busato e o jornalista Gustavo Monte, o Gugu, a partir das 19 horas. Esse evento é um evento que a Nação Língua Portuguesa realiza anualmente, em memória a esse grande brasileiro Ayrton Senna e também grande corintiano. E por falar em Corinthians, a minha saudação ao grande timão, que conquistou o tricampeonato, Eu tenho a felicidade de ser corintiano desde 1949. Conquistei muitos títulos. Então, saúdo toda a torcida corintiana, os jogadores, a diretoria, pela conquista do tricampeonato. E quero também aproveitar esse momento para saudar o negro como eu, Wagner Love, que será condecorado, se estiver aqui presente no dia 30, comendador da Nação Língua Portuguesa, 10 países lusófonos, dos quais 6 países descendentes do continente africano. Por que eu falei com o Wagner Love? Porque o Adilson Filho, ou quem quer que seja, lá de Santos, falou a semana passada que todo negro é igual a esterco. E mais ou menos essas palavras que ele disse. Dizendo da raça negra, dos descendentes negros, do afrodescendente, do mestiço. Esqueceu esse energúmeno que o Brasil é constituído de 3 raças, a branca, a negra e a índia, né? Foi os precursores da nação brasileira. Pernáquia para você, o energúmeno, que falou que negro não tem condição. Você esquece que Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos. Você esquece que nós tivemos grandes homens negros no Brasil, como Machado de Assis, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, antecessora da nossa Ordem Internacional dos Parlamentares de Língua Portuguesa. Mas você recebeu o merecido. Você foi expulso do Santos Futebol Clube, Santos de Dorval, Mengalvo e Coutinho pela IPEP. Só aí nós tínhamos 4 negros. O melhor ataque que tivemos no Brasil de todos os tempos. E você recebeu, como secretário de governo da Prefeitura de Santos, também foi exonerado. Porque você falou de uma raça que foi a responsável pela ajuda da construção desse país. E ontem eu estive como advogado no Tribunal Criminal da Barra Funda, tive a felicidade de um juiz togado dizer na minha audiência, eu como advogado, absolvi o meu cliente, que era negro, e ex-jogador do Corinthians. Eu digo ex porque ele foi preso com 19 anos, acusado de um crime que ele não cometeu. Esse juiz disse: a raça negra é pequena no incidente criminal aqui no Estado de São Paulo. Portanto, o Adilson, que quer que seja, você tem que dobrar sua língua, seu canalha, porque você não teve coragem, entendeu, de escrever isto e ir em juízo dizer que a raça negra não presta, que a raça negra e os seus descendentes são como fezes.
e etc, etc. E eu vou encerrar dizendo a você, o energúmeno, se você tem coragem, se você é homem, vem falar comigo. Eu estou aqui todas as quarta-feiras, às 11h45. Se eu não estiver aqui, eu estou lá na sede da Associação Paulista de Imprensa, da qual eu sou vice-presidente. Sou jornalista diplomado e também reconhecido internacionalmente. E eu encerro aqui dizendo apenas o seguinte: salve o Corinthians, o campeão dos campeões eternamente em nossos corações. Até o dia 30, aqui na LESP, homenageando a memória do grande brasileiro herói nacional, Ayrton Senna, com o prêmio Comenda Ayrton Senna. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado, hein? O segundo participante é o senhor Manuel da Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando, como já deu para o que falou antes de mim. Também eu quero, em nome da nossa apresentadora do programa Lília, em nome da dona Lília, em nome do nosso apresentador Guga, pessoa extraordinária, em nome desses grandes apresentadores de programa, que os demais apresentadores se sintam contemplados. E quero e os demais que vindouros, que também venham com essa mensagem, para abrir os olhos desta nação. Que há mais de 40 anos atrás, o Raul Seixas já falava: eu sou a cegueira da nação. Ele não quis dizer que a nação sozinha era cega, ele se incluiu, até porque ele fazia parte também dela. Quero dizer também que eu assisti uma mensagem muito triste. Aliás, no Brasil é difícil a gente assistir uma reportagem para ser alegre, para nos alegrar, que as seguradoras estão pagando para os bandidos que roubam os carros, para devolver o dinheiro, para ele não ter que pagar 100% para o dono. Então, o carro vale 50, ela paga 10 para os bandidos, e aí ele devolve o carro, no lugar dela pagar 50, paga só, no lugar dela perder 50, só perde 40. Isso é como exemplo, tá? Isto quero dizer para elas que eu sou mais do que um conhecedor de causa, principalmente dessas, sobre roubo, assalto, assassinato, furto, contrabando, pirataria, desvio e desperdício, desvio de verba pública. Sobre contrabando, também eu assisti uma reportagem muito forte, que o Marcelo Odebrecht pagou para contrabando e outras pessoas desse segmento errado, né, que praticam essas coisas errado, para que não fizessem o nosso país. Quero dizer, tanto para a seguradora como para os nossos grandes empresários que dão os empregos, que eu tenho um projeto exatamente para conter isso aí, não é da agora que eu vi eles. Pelo contrário, desde 2014, quando eu já fui candidato a deputado federal, antes fui vereador, agora em 2018 também fui candidato a deputado federal, mas não fui eleito, que para esse pessoal que pratica roubo, assalto, assassinato, furto, contrabando, pirataria, desvio de verba pública e desperdício, é o projeto Cadeia 100, que esse projeto tem vários objetivos. Um deles é fazer exatamente a pessoa viver como eu vivo. Fiz 63 anos agora no dia 19 de abril, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, no qual eu agradeço. Fiz 40 anos em São Paulo no dia 1º de fevereiro, nunca fiquei um dia desempregado. Eu não sei o que é desemprego nos meus 63 anos, porque 23 eu trabalhei para meu pai. Trabalhei junto com meu pai. E os demais estou em São Paulo, não sei o que é desemprego. Então, pessoal, quero dizer que esse projeto tem que ser aprovado, até porque o nosso país, dinheiro do nosso suor do trabalhador, quase 2 bilhões no ano passado, teve que ser tirado, enviado para sustentar preso nas cadeias, nas penitenciárias. Esses 2 bilhões
tinha que ser enviado exatamente para a Previdência, para nós não ter idoso recebendo 1.000, 2.000 reais, e sim no mínimo 5.000 reais. Por quê? Porque dinheiro é suor e sangue merece quem sangue dá. Então, os aposentados, sim, são dignos de receber no mínimo 5.000 reais, ou melhor, a partir de 5.000 reais. Assim também como os trabalhadores, como eu tenho um projeto e eu estou percebendo que nos estão pondo na Previdência, que é o projeto de que ninguém no meu país ganhe menos do que 10% de quem ganha mais. Isto é, reduzir todos os ganhos acima de 50 mil, somar todos os benefícios e os ganhos de salário de quem ganha mais de 50 mil, reduzir para 50 e ninguém ganhar menos de 5 mil. Por quê? Que é exatamente para cair na equação de ninguém receber menos do que 10% de quem ganha mais. Isto se chama justiça social. Eu vi uma entrevista do Miguel Falabella, ele dizendo que ele trabalha em torno da justiça social no Brasil. Pastor Manuel, para o senhor Miguel, segundos. Me procure, porque falar não quer dizer absolutamente quase nada. Eu tenho projeto concreto. Então, esses que querem realmente ver a nossa nação liberta das injustiças sociais, que me procure. Eu tenho experiência como ex-vereador de São Paulo, aonde lá eu já fiz exatamente tempo, justiça, seu pastor Manuel. como derrubando a taxa do lixo, a taxa da água e a taxa da luz. Pastor Manuel Cruz, que Deus abençoe a tudo e a todos. O terceiro a subir à tribuna é seu Sebastião Ferreira. Falar, depois do Manuel Cruz, pastor Manuel Cruz, ao lado de uma loira, que certamente perturba o silêncio dos lençóis, um analfabeto igual eu, torna-se quase impossível. Mas a vontade de ver essa pátria livre da ganância dos bandidos, alcança dimensões que não tem, é impossível alcançar. O ínclito doutor Vadão citou aqui exemplo dos racistas. O racismo é uma doença que reside nas pessoas patetas e doentes. Até que entre Augusta Brateia existe. Nós que lutamos contra a ditadura, para que a pátria não estivesse no lance que está. Ainda ontem o catecismo de Satanás, pregado no Congresso, é uma pátria construída por negros. Mas nós, que pegamos em arma, para que a pátria não tivesse esse destino, eu, por ser negro, fui considerado por uma educadora que o silêncio que eu tenho no corpo foi feito no centro de macumba, coisa que me magoou muito. Doutor Vadão, o racismo é um câncer na alma das pessoas. Quero aqui pedir perdão ao pastor Manuel Cruz, que eu errei o seu nome recentemente, que eu tomo remédio controlado e às vezes eu esqueço determinadas coisas. O pastor Manuel Cruz é vítima, é uma das principais vítimas do produto patético de imaginação que é a religião. Porque se os outros pastores alcançassem, residissem nele, a dignidade que deu Manuel Cruz, somavam com ele. E aqui estavam. Mas não. Religião não aplaude governo que defende o trabalhador.
Muito pelo contrário. O salário mínimo hoje, para ser equivalente ao nosso dos anos 60, tinha que ser acima de R$ 5.400. Mas as religiões se uniram e diziam que o país estava indo para o comunismo. E hoje que as famílias estão nas calçadas, que a miséria está aí, ainda quarta-feira, eu lá no tribunal, nunca vi tanto jovem algemado ao ouvir quarta-feira. E aqui eu quero fazer homenagem à TV Record, que foi me entrevistar, que o meu processo merece a atenção do mundo, da forma que eu fui roubado. E os pastores não apoiam Manuel Cruz. Porque se apoiasse Manuel Cruz, ele seria presidente da República. Porque a religião é tenebrosa do avanço do proletariado. Religião é tenebrosa que alguém tenha a dimensão, a dignidade de uma dona Geralda, que não é educadora, e que eu errei com ela. Ela é sem ser educadora. Nesta tribuna, ela me respondeu à altura de um ser humano. Portanto, eu devo meu respeito à dona Geralda e tenho que pedir para ela perdão. Mas, doutor Vadão, falando sobre o racismo, ele existe. Veja as religiões que pregam uma imaginação patética de Deus. Vê se existe um anjo preto. Vê se existe uma anja preta. Não, nós somos crucificados. Só que ocorre essa energia que nos dirige, essa energia que mantém o mundo, ela nos respeita. E nós somos mais fortes do que eles. Seu Sebastião, falta 27 segundos. Farei o possível. É o seu silêncio, a sua ausência na participação, é que existe uma desgraça que tem nome, chama-se Bolsonaro. Participa, siga o exemplo de Manuel Cruz. Muito obrigado pela oportunidade. O próximo a subir à tribuna é o comendador Edivaldo Carlos da Silva. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde à presidência da mesa, a nossa jornalista. Que Deus abençoe você, lhe dê bastante sabedoria para você dirigir esse programa que é muito importante para o Brasil. E também o nosso comandante Enio Tato. Mais uma vez eu estou aqui presente, tá? Porque eu tenho o caráter de homem e não caráter de energúmeno, igual muitos têm por aí. Mais uma vez, eu peço a todos os moradores do Brasil para não assistir à Rede Record, a programação da Rede Record, que é uma fábrica de mentira, de calúnia, injúria e difamação. Eu peço a todos os moradores do Brasil, não assistam à Rede Record de televisão, que é uma fábrica de calúnia, injúria, mentira e difamação. Porque eu fui difamado no Brasil inteiro, até no planeta Terra, pela Rede Record de televisão, como ladrão, como bandido e com outras coisas a mais. Pelo Reinaldo Gontino. Reinaldo Gontino, você é podre, você fede, você é energúmeno, você é horripilante, você é degradado, biltre, sacripanta, você não vale nada, você é uma ameba gigante. Eu quero falar com tudo isso daí, você na sua cara, eu quero que você venha aqui no programa falar comigo. Eu não sou machão, não sou Hulk, não. Né? Você falou para mim que eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou muitas coisas. Com essa reportagem, vocês ganharam trilhões e trilhões e trilhões de dinheiro, vendendo uma reportagem mentirosa. Reinaldo Gontino, eu tenho nojo de você, você fede, você é uma carniça. Cadê a prova? Cadê a prova que eu sou tudo isso que você me falou? E vocês ganharam trilhões e trilhões de dinheiro vendendo uma reportagem que não existe. Eu estou aqui, eu fui 8 vezes no Ministério Público Federal, 9 na Polícia Civil. Você é um energúmeno, bandido,
carrasco, mentiroso, Rede Record de televisão, eu peço a todos os moradores do Brasil para não assistir esses canalha. A Rede Record de televisão é uma quadrilha de canalha. Cadê a prova? Está aqui, eu tenho prova, eu estou falando com prova, com documento, eu dou documento e prova para o mundo todo. E você falou mal de mim sem prova. Cadê a prova? Energúmeno, biltre, canalha, sacripanta e daí por diante. Você não vale nada. Você fede, você é uma carniça. Aqui eu tenho documentos de prova da Polícia Federal, da Polícia Civil. Está aqui eu tenho processo de outras pessoas, de outras famílias, que você difamou a família. Está aqui todo o documento, aqui eu tenho prova. Aqui eu tenho o despacho de um desembargador. Eu não estou brincando aqui, ó. O despacho de um desembargador pedindo a reunião de todo mundo e as provas. Está aqui. Simplesmente um advogado meia boca que não sabe de nada falou que isso aí é tudo mentira, toda invenção. É mentira. Eu peço aos moradores do Brasil, não assistam a Rede Record de televisão. Esse advogado é meia boca. O nome dele é Henrique. Agora, tem outro advogado, simplesmente mandou assim, o embargo de declaração, dizendo que não vai nas audiências. Por que não vai? O desembargador, está aqui o documento, mandou intimar todo mundo para ir. Está aqui o documento, eu dou o documento para quem quiser. Não estou com brincadeira. Agora, outro advogado mandou embargo de declaração para não ir na declaração, não ir na reunião. Por quê? Tem medo? Eu não tenho medo, não. Aí, eu vou toda hora na Polícia Civil, Militar, Estadual, Municipal, né? Vou no Palácio dos Bandeirantes. Eu não tenho medo, eu não fiz nada, eu não sou ladrão, eu não roubo as pessoas. Agora, eu tive que engolir essa denúncia, essa calúnia, injúria e difamação desse energúmeno, biltre, sacripanta. É sua carniça, você fede, você é horripilante, nojento, você é uma ameba gigante. Você tem que tomar vergonha e parar de ofender as pessoas. E você vir aqui falar comigo aqui, que eu estou aqui o dia inteiro aqui, eu não saio daqui. Por que você não vem? Eu peço a todos os moradores do Brasil não assistir a Rede Record de televisão, que é uma organização mentirosa. Mentirosa. É uma fábrica de calúnia, injúria e difamação. Senhor Comendador, falta 17 Eu segundos. agradeço a todos os participantes e a minha presença aqui. Eu voltarei mais uma vez. Agradeço a todos, tá? E um bom final de semana para todos. Em nome da sociedade, em nome da verdade. Muito obrigado. A próxima a subir na tribuna, dona Cremilda Estela Teixeira. Boa tarde a todos. Graças a Deus estou de volta para falar do assunto que eu acho que é importante para toda a comunidade. Agradeço a Deus, agradeço ao Enio Tato, porque foi graças à coragem desse deputado que existe esse espaço para as pessoas virem aqui se manifestar democraticamente. Agradeço também, obrigada, gente, agradeço também ao esforço da TV Alesp, porque se este programa existe, a gente tem que se lembrar que são muitas pessoas trabalhando para que ele vá ao ar de uma maneira bem feitinha, como eles dizem, redondinha. Hoje eu gostaria de falar dois assuntos que têm um a ver com o outro, mas como 5 minutos é muito pouco tempo, eu gostaria de explicar. Eu vou falar do bônus que o professor está recebendo. Semana que vem, talvez, se Deus permitir, vou falar do Saresp. As pessoas ouvem falar Saresp, 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 e não sabem o que significa o Saresp. Mas eu vou falar hoje do bônus. Os professores receberam entre 10 mil até o valor maior é 10 mil reais que os professores receberam de bônus, de gratificação. Começa que gratificação não sei do que, porque a escola está muito ruim. A gente gratifica alguém que prestou um bom trabalho.
Porque a escola está muito ruim, a gente já sabe, a gestão é muito ruim. A gestão de anos e anos e anos e anos, e alguns equívocos que são, assim, jurássicos, milenares. Entre eles, dizer que professor é santo e aluno é o demônio. Responsabilizar a família pelo fracasso da escola. Mas é uma gama, é um conjunto de situações que faz a escola ficar ruim. O Orestes Quercia disse que em São Paulo tem tudo, falta comando. Aí eu trago para a Secretaria de Educação, que é a área que eu milito, a Secretaria de Educação carece de um comando. Esse novo governador, Dória, ele trouxe 2 secretários, um do Amazonas, outro de Espírito Santo. 2 secretários, eu espero trabalho duplo, dobrado. Não estou vendo, por enquanto, nada de novidade. O bônus é uma aberração que até o professor que recebe reconhece que bônus é uma aberração. Porque é injusto, porque dá 10 mil reais para um professor que não funciona e não dá nada para o outro que trabalha, porque o critério da distribuição do bônus é um critério injusto, não é justo. De cada 10 escolas que os professores estão recebendo essa grana preta, uma escola não recebeu. Essa escola que não recebeu, que são as piores, de cada 9, de cada 10, uma é muito ruim. Nessa escola muito ruim, tem professor bom, que por conta do critério nebuloso, desastroso, ele ficou de fora. Então, ele vê a diretora tal, professor tal, 10 pau, hein? Olha, dá para resolver um monte de problema. Ele não recebeu um tostão. É muito injusto, é muito injusto. E eu não estou aqui reclamando de injustiça que o professor sofre, porque professor tem seu sindicato, todo mundo fala que ele é santo, perfeito, maravilhoso. É que isso reflete no aluno, sobra pro aluno. Essa escola ruim, muito ruim, que ninguém recebeu bônus, eles se vingam no aluno, chegam atrasado, olha o aluno torto, sobra sempre para o aluno. Então, essa escola que não recebeu bônus, ela é escola ruim, que não ensina nada, mas o pai daquele aluno pagou imposto igual o pai dessa escola de primeiro mundo, a melhor escola do estado de São Paulo, escola particular. Quem tem filho em escola particular paga imposto igualzinho aquele filho de escola, aquele cidadão que tem filho nessa escola ruim. Então, por que tem uma escola ruim? O senhor vai resolver o problema da escola ruim não dando bônus para uma e dando bônus para outro? O senhor acha que isso é um princípio justo? É um princípio assim, coerente, legítimo? Eu canso de vir aqui e dizer, escola, nós temos excelentes educadores, os nossos alunos são inteligentes, os pais são interessados, e nós temos uma das piores escolas do mundo. São Paulo perde para o Piauí, que é um estado pobre. São Paulo perde para o Ceará. São Paulo perde para estados pobres. Então, a questão não é dinheiro, porque é o estado que mais arrecada no Brasil é São Paulo. Por que esse dinheiro, e sobrou tanto, né, gente? Tem tanto que até sobra. 15 segundos, dona Cremilda. Muito obrigada. 44 milhões distribuídos injustamente. Semana que vem, eu volto a falar do Saresp, explicar para vocês o que é o Saresp, como é que ele funciona, como que o Saresp desemboca nessa aberração que é o bônus para o professor todo fim de ano. Dona Aparecida Santana, pode subir à tribuna. Bom, o meu tema de hoje não vai ser um tema assim, muito agradável para muitas pessoas, mas para alguns não vai ser nada. E eu vou começar assim. Justiça, o que é? É fazer o certo. É a gente denunciar aquilo que a gente sabe que está errado. A inteligência é uma categoria moral, dizia o filósofo Teodoro Adorno. E o que é um estupro? É um ato carnal sem o consentimento da pessoa, com finalizações
totais, tanto em homens como em mulheres. Em homens? Sim, existem, claro que existe. Tanto em homens como mulher. Podem ser vítimas de um estupro. Intencionalmente, intencional, no corpo, sem o consentimento da vítima, vestido ou despido. E, principalmente, se ela estiver no caso de administração de substância intencionalmente por causa, vamos dizer, do bicho, né? Porque uma pessoa que faz uma coisa dessa, eu acho que nem bicho a gente pode falar que é. Administrar substância intencionalmente é um crime. Dar a alguém sem o consentimento para atacar alguém sexualmente. Um estupro é a cultura dos sádicos, os sádicos que gostam do terrorismo. E numa situação dessa, né, imagine, não dá nem para... É um assunto assim tão sórdido que a gente não sabe nem como falar sobre uma coisa dessa, um homem estrupar uma mulher totalmente drogada e a coisa ainda falar que não é um estupro. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa, seu bicho? Você acha que eu estou preocupada com o que você acha, o que você não acha, se você gosta, se você não gosta, se é bom para você ou não? Isso, para mim, não me interessa. Nem nos tempos medievais, pela pesquisa que eu fiz, se ouviu falar em punições em relação a estupro. E sim, existiam várias punições. Essa eu não a encontrei, porque não se faz isso com uma mulher. Você entende? Então, como que você pode falar que isso não é um estupro? Nem na época medieval isso existia. E eu não estou preocupada com a sua beleza, eu não estou preocupada com o seu dinheiro, e não estou preocupada com os seus filhotes, e não estou preocupada com os seus. Entendeu? Você não pode entender porque você sabe muito bem que você é. Um burro. O historiador francês Gustave Glotez explica que Aristóteles distingue duas espécies de seres humanos: as que vegetam selvagemente em suas monarquias monstruosas e os que se encontram em harmonia, associadas em cidades. Uns nascem para escravidão do dinheiro e outros nascem para o domínio, ou seja, para a moral, para a educação e outros adjetivos. Para mim, você não é um estuprador, você é um bicho. Você entende? Então, eu não estou preocupada com o que você acha ou com o que você é ou o que você não é. E é só isso daí, gente. Muito obrigada e até o próximo. A próxima a subir na tribuna, dona Geralda Cândida de Jesus. Mais uma vez estou aqui nessa tribuna. Tenho falado aqui muitos anos que eu sou moradora em favelas e lutando tantos anos para se transformar em comunidade até o momento presente. É complicado conseguir atendimento dos poderes, porque discriminam a gente nessas condições. Eu preciso falar primeiramente aqui sobre a Eletropaulo, que foram lá legalizarem as luzes para a gente em 2008, e teve uma juíza que colocou a gente nas tarifas sociais. Depois veio uma outra, que é uma bandida juíza, e fez que eles têm que jogar as tais de tarifas sociais. E a Eliane, semana passada, disse para mim que eu trouxesse essas contas para mostrar aqui, na tribuna, e que eu fosse procurar o PROCON aqui, deste órgão, né, público. E o que eu quero dizer, que está aqui, ó, contas aqui de R$ 1.000 e poucos reais. Eu estou lá com a minha casa parada já há 12 anos, que eu comecei a reforma, está lá tudo parado. Só tenho uso de um cômodo. E não tenho nada. Tem que de 1.000, de 600, de 800, de
500, de 50 e mais outros, mais e mais e mais valores. Diz que eu tenho que pagar isso sem eu usar. Já debati com vários deles em ligações, dizendo que o Estado me deve 200 salários mínimos de um dano morais que o metrô me fez, e está dentro de bolso dos juízes e de procuradores. Não me libere esse valor. E querem que eu pague o valor de coisas que eu não uso. Sou sozinha, não tenho uso nenhum. E aí, vou ter que apresentar isso que a Eliane falou. E a minha indignação que agora está também a Sabesp nos massacrando. Que eu fui procurar, com a juíza mandou, a Defensoria Pública, que é um lixão irreciclável, e me denegou por 2 vezes um tal de defensor Daniel. E as estagiárias em volta, que diz que tem que cuidar dos problemas deles, não de problema dos outros. Que a ordem dos advogados ficam dando diploma às pessoas homicidas, porque a maioria são os homicidas nos poderes, só querem receberem. Isso é uma indignação muito grande que eu trago aqui, não é de agora, já é de muitos anos. Eu tenho recorrido vários gabinetes, né, infelizmente, de canalhas, né, que só querem receber eles, mas também atendimento não fornece às pessoas. E o que eu quero falar, porque a gente vive com a saúde da gente abalada por causa de tantas injustiças, que eu debato não é só pelo meu problema, pelo problema da minha pátria, do meu país inteiro, que é a minha pátria, é a nossa pátria, que jogaram para a beira do abismo, que querem acabar de jogar para dentro do abismo, e nós temos que reagir. Então, o que eu preciso de falar, que as pessoas protestam de todos os lados, eles estão dormindo, pensando só nos seus bolsos, né, nas suas mordomias. E nós temos que tomar uma atitude diferente. Essa atitude que eu carrego comigo 24 horas, que nós temos que levantar clamores a Deus, para que Deus manifesta sobre os poderes a sua ira, porque é a única solução. Perderam a indignidade, perderam moral, perderam tudo, a vergonha, e não tem sobre eles algo que a gente pode se elogiar. No meio deles tem alguém que querem fazer alguma coisa, nós temos que procurar. E cobrar das pessoas, nos poderes, os responsáveis, como eu estou cobrando do Procurador-Geral... Dona Flávia, já passaram 5 minutos. Do Procurador-Geral da Justiça, eu estou cobrando em cartas, que vocês me ajudam nisso. Cobrar os responsáveis pela destruição da nossa pátria. E, na próxima oportunidade, eu preciso de dar a continuação nesta situação. Obrigada por essa oportunidade. Até a próxima. Obrigada, dona Geralda. A próxima a subir na tribuna, a senhora Flávia Varão. Boa tarde, pessoal. Eu acho que vocês já me conhecem aqui, né? Assim, eu acho que, vindo toda quarta-feira, eu acho que acabo fazendo família com as pessoas. E o mais legal é que a gente já conhece cada um luta por uma coisa, tem uma pauta, tem um projeto, mas, infelizmente, ainda, eu percebo que nós somos bem, assim, invisíveis ainda, pouco ouvidos. Eu vejo muito por mim, assim, aquele grito de desespero, falo, chega aqui, eu vou embora, e não acontece nada, infelizmente. E as pessoas estão desacreditadas da política. Eu falo por mim, quando chega um político e fala assim, eu sou político, o que você pensa? Pô, é político, né? Promessa. E não deveria ser assim. Nós devemos acreditar mais na política assim, pô, é político, vai mudar a situação. E eu acredito assim, que cada rostinho que eu vejo aqui, eu acho que essas pessoas que lutam tanto deveriam se candidatar. Porque sempre os mesmos não dá. E a mudança é a nossa mudança aqui. Então, gente, de verdade, acho que cada um de vocês
tem tudo, porque aqui a gente tem quantas pessoas? Deixa eu ver. Praticamente 10 pessoas. Imagina se todos os locais, se todo mundo pensasse igual a gente. Vamos fazer projeto, vamos mudar. Ia fazer a diferença, né? Eu não estou criticando, eu só estou achando que poderíamos mudar juntos. E eu quero falar sobre o desemprego. Novamente, falando sobre o desemprego. Assim, eu me sinto muito invisível, me sinto muito sozinha. Assim, eu não quero chorar, mas eu vou chorar. Gente, o desemprego é muito triste. E é engraçado que eu vou chegar aqui para falar do desemprego, vou chegar com meus papeizinhos aqui, com o meu currículo, vou entregar e não vai acontecer nada. E o pior não é só eu, o pior é que a gente vê uma periferia inteira desempregada. Muito triste, na ONG que nós estamos formando, que o ponto em comum ali na ONG, todo mundo desempregado. Aí você fala com um pessoal desempregado. Aí a gente fez um coffee break. Nesse coffee break, as pessoas falaram que não ia participar porque não tinha nada para levar para comer. Me tocou meu coração. Eu falei, meu Deus, que país é esse? Quando a gente liga a televisão, a gente vê corrupção. Milhões desviados. E fica por isso mesmo. Então, isso é muito triste. Assim, a gente vê o povo morrendo, passando fome, e está tudo certo. Não estou falando que são todos os políticos, tem muita gente boa aí fazendo as coisas. Mas é muito triste ver essa realidade. E, assim, gente, eu nem me preparei texto aqui, porque eu sei que eu vou falar aqui e vai continuar do mesmo jeito, porque a gente não vai ver nenhum deputado, não vai ver nenhum vereador aqui. Eu vou falar, eu vou para a minha casa e vou continuar na mesma realidade, entregando meu currículo, falando com as pessoas, tentando fazer uma ONG, e fica por isso mesmo. É assim, hoje, o que eu penso? Assim, onde está a solução? Não sei onde está a solução. Eu acho que a solução, será que não é cada um se candidatar e querer fazer diferente? Porque como vai ficar, não está dando certo. Tem que mudar alguma coisa. Mas a gente pensa assim, mudar como? Se a gente chega aqui, numa casa tão importante que é essa, que é a LESP, é importante, assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui no microfone falando para vocês, que eu sempre passei por aqui e eu olhava assim, nossa, que chique, que bonito ver as pessoas falando aqui, né? Será que um dia eu vou falar igual aquelas pessoas? E eu percebi que o sofrimento faz você querer falar igual vocês, porque eu acho lindo quando vocês falam aqui, eu falei, meu, cada projeto, e eu quero ser igual vocês. A nossa jornalista aqui, um dia que eu vim aqui, muito bonitinha, eu cheguei atrasada, ele falou, não, pode falar, isso é legal, quer dizer, a gente percebe que é um ajudando o outro, só que a solução ainda não acontece. Quando eu deixei meu currículo, eu trouxe meu currículo, aí ele falou assim, me dá seu currículo, olha que bonito. A gente vê que a cooperativa, todo mundo quer mudar, a gente quer vencer, a gente quer sair do buraco. Mas como a gente sai do buraco? Se a gente chegar aqui e não acontece nada. Então, pessoal, vamos se candidatar, vamos fazer a diferença, porque como está, não dá para ficar. A gente percebe o quê? Que na ONG as pessoas estão entrando em depressão. Não é só o desemprego. Se fosse o desemprego, o pessoal estava isolado. As pessoas chegam no autoestima. Chega um momento que as pessoas não querem mais procurar emprego, porque não tem mais dinheiro, não tem mais para onde entregar currículo. Eu sou a melhor pessoa para falar sobre desemprego. Minha vida toda eu fiquei desempregada. Me formei em jornalismo com muita dificuldade, minha mãe faxineira, meu pai representante comercial, vendedor, mas eu nunca desisti. Consegui me formar em jornalismo. Nunca consegui entrar na área de jornalismo, praticamente, porque eu estou sempre desempregada. Eu estava trabalhando numa cafeteria para ganhar R$1.000, mas eu nunca desisti. Eu não estou aqui para ficar contando tristeza, tragédia, não é isso, gente. É que, assim, esse pessoal que está aí, que diz que nos representa, cadê essas pessoas que nos representam tanto? Cadê esse pessoal que a gente está aqui? Pessoal, me escuta, me ajuda. A ONG, o pessoal está praticamente morrendo de fome, o pessoal não tem dinheiro. Eu falei, gente, vamos na LESP, vamos mudar a nossa realidade de desemprego. Aí o pessoal fala para mim assim, Flávia, eu não vou porque eu não tenho nem dinheiro da condução. Aí você Flávia, fala o quê para uma pessoa dessa? segundos. Não tenho o que falar. Desculpa, gente. Boa tarde. E esse é o meu desabafo. O próximo a subir na tribuna é o senhor Agostinho Miranda. Ciência, filosofia, arte e mística, os 4 pilares da sabedoria. Fides é harmonia, sintonia, consonância entre o espírito humano e o espírito divino. Fé é experiência direta do real. Fé é cognição exata. Fé é sapiência vivida. Já uma crença é apenas e tão somente uma simples elucubração mental. Nós vamos voltar a falar do Evangelho de Judas Iscariotes, porque ficou incompleto.
partes importantes eu acabei deixando, não deu para falar. Se o evangelho de Judas Iscariotes é a morte do eu, a morte dos infiéis, a morte dos inimigos de Deus, temos que matar todos os inimigos de Deus, temos que matar todos os infiéis, que é a morte do eu, a morte dos 7 pecados capitais, a morte do ego, né? O evangelho de Pedro é um evangelho do sexo. Então, hoje vamos falar só um pouquinho por cima assim, sobre o evangelho de Pedro. Se nós fizermos um estudo comparativo das religiões, vamos ver que todas elas têm origem sexual. Com justa razão, disse Freud, que todas as religiões têm origem sexual. Lembra-se, meu amigo, que Jesus de Nazaré trocou o nome de Simão para Quefas, que em aramaico tem o mesmo sentido dúbio do substantivo francês Pierre ou pedra. Jesus de Nazaré se dirigiu a Simão e disse: tu és Pedro, ou seja, tu és sexo, e sobre essa pedra, sobre esse sexo, edificarei a minha igreja. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça angular, pedra de tropeço, rocha de escândalo. A pedra, o membro viril em estado de ereção, que os edificadores rejeitaram, os fundadores de igrejas, de seitas, de escolas, pseudos esotéricos, etc., tornou-se cabeça angular, pedra de tropeço e rocha de escândalos. No Egito, há uma imagem de Hermes de Trismegisto, o deus Íbis de Todes, com um membro viril em estado de ereção, no qual há a inscrição que diz, doador da razão. A pólvora, quando inflama no arcabuz, estala com grande ruído. Assim é um coração abrasado pelo divino amor. Amém. A pólvora, a energia criadora, a água viva, o ensêmenes, quando é retido no falo, quando inflama no arcabuz, quando é retido no falo, nos órgãos sexuais, estala com grande ruído. Produz maravilhas. Fabricamos o Filho do Homem, fabricamos os nossos corpos internos de ouro e fabricamos os nossos trajes de botas da alma. Assim é um coração abrasado pelo divino amor. Amém. Um comunista e ateu disse com grande sabedoria que as religiões deveriam ser como a geometria e a álgebra. E realmente são. Nos primórdios da humanidade, os mistérios do sexo, a verdade absoluta era entregue às multidões. Mas com a degeneração da humanidade, o véu do santuário foi ocultado. E essa verdade absoluta foi entregue apenas para alguns eleitos, só para uma elite. Mas todas as religiões são maravilhosas, todas as religiões são magníficas, porque você não pode atingir a verdade absoluta se você antes não passa pela verdade relativa. Quando nós tiramos o véu do santuário, os infrassexuais se escandalizam, porém eles não se escandalizam com as letras sujas e imundas do funk, que, por sinal, deveriam ser criminalizados. Na Índia, se ensina há mais de 5.000 anos, entre os hindus, a Tantra e Yoga. No Japão, temos uma religião chamada o Tao. O Tao ensina há mais de 4.000 anos o mesmo trabalho que faz os hindus. No Tao, há um grande tratado do Tao que tem mais de 4.000 anos que escandaliza os infrassexuais quando ouve, que ele diz o seguinte: aquele que entra duro e sai mole perecerá, porém aquele que entrar duro e sair duro conhecerá a vida eterna. Muitos ficam escandalizados ao ouvir essas declarações do Tao, mas não ficam escandalizados quando leem na Bíblia o livro dos judeus, que tem mais de 5.000 anos, o Levítico 15, que diz o seguinte: e Jeová falou a Moisés e Arão, dizendo: o homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo e será impuro até a tarde. A mulher que se deitar com um homem que tiver um derramamento seminal terá que lavar seu corpo em água e será impuro até a tarde. Assim ensinareis os filhos de Israel, não apenas os filhos de Israel, mas a toda a humanidade, ou a grande rameira, como a Bíblia chama a humanidade, exatamente por esse motivo, que se guarde de suas impurezas, para que não morram delas, 5 minutos, seu ao contaminar Agostinho. o meu tabernáculo que fica no meio deles. Realmente, o tabernáculo do Senhor são os nossos órgãos sexuais. Na Bíblia, infelizmente, a Bíblia hebraica maravilhosa, houve muitas deturpações. Jesus de Nazaré, ao falar com Nicodemos e com aquela mulher que ele pede água, ele ensina a transmutação sexual, quando ele diz que, para Nicodemos, o homem tem que nascer da água e do Espírito. Realmente, nós não temos... Seu tempo se esgotou, seu Boa Agostinho. tarde, obrigado, senhores.
O próximo a subir na tribuna, seu João Crisóstomo. Seu tempo já está sendo contado, seu João. Senhores e senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Olhando hoje a situação do Brasil, deixada por outros governos, é de doer mesmo. A grande repercussão da aprovação do projeto do governo referente à reforma em pauta, as oposições que estavam totalmente viciadas com o toma lá da cá, hoje, para votar sem estas prerrogativas, deputados federais, senadores, sem um meio para atrapalhar as votações. Esses 30 anos, como é que chama aqui? De Conchave. Esses 30 anos de Conchave, dos 3 maiores partidos, levaram o país a um desequilíbrio político, moral, com 2 ex-presidentes presos. Isto é uma falta de vergonha. Vamos pegar a Constituição inglesa e a Constituição sueca e tirar o que é bom delas e formar uma Constituição brasileira, tirando todos aqueles itens da Constituição portuguesa. Que a Constituição portuguesa, eu estive acompanhando um artigo, inclusive pela imprensa, que o rei de Portugal, o promotor público, que era o chefe que estava formando a justiça em Portugal, ele deu um trambique no rei. Aí o rei ficou bronqueado, me roubaste, tio Joaquim Ladrão. Aí, tu agora está continuando, tu vais para o Brasil criar a justiça no Brasil. Aí aquele português veio para cá, para o Brasil, e foi a injustiça. No Brasil, onde é que está a justiça? Isso é uma injustiça. A gente vê, inclusive, pessoas aqui que falaram, desempregada, gente, a pessoa desempregada, se o cara mora, digamos, é um índio, ou vive como índio, ele está lá no mato, eu não tenho governo mesmo, eu vou ser meu governo, meu patrão, então eu vou caçar batata, comer minhoca, eu vou comer fruta, eu vou caçar um passarinho aqui, matar um bicho lá e comer, alimentar. Mas o ser civilizado que mora nas cidades, aí temos os governantes. Agora, no caso do Brasil, como eu tenho um CD em casa que fala assim, do brasileiro, não tivemos sorte com o presidente. Gente, só não vai ser preso o 3º presidente agora, porque o povo caçaram o mandato dele, porque tem um aqui de São Paulo, da política de São Paulo, se esse foi candidato a presidente da República, se ele ganha, ele ia ser preso também, então eram 3 presidentes de São Paulo que iam ser presos, da política administrativa por São Paulo. 2 estão praticamente presos. Um está preso e o outro está, uma hora vai preso, outra hora fica lá, mas tem que ser preso também. Que falam das empresas que ele estava há 40 anos fazendo um cauchavo, roubo lascado, de 800 milhões e bilhões e 500 mil. Foi preso, foi solto. Então, essa Constituição brasileira precisa ser mudada. E o nosso presidente da República precisa tomar conhecimento que, com a greve dos caminhoneiros, os trustes e tubarões do Brasil elevaram o custo de vida para 300%. Você que comprava, como eu e minha esposa e a nossa vizinhança, ia no mercado e comprava aquele saquinho de leite, aquela caixinha de leite, por R$1,60, 50 centavos, o mercado é 50 até 60 centavos, R$1. Depois da greve do caminhoneiro, hoje está R$3,70, R$4, e em algum lugar cobra até R$5. Então, esse povo está 13, 14 milhões de desempregados, com esse custo de vida elevado do jeito que você levou, agora falam em outra greve de caminhoneiro. Se houver outra greve de caminhoneiro, sabe o que vai acontecer, seus tubarões
exploradores da humanidade, que não respeitam a lei, não respeitam ninguém. Vai chegar o ponto que os cidadãos vão combinar nos bairros, na cidade do Gravão, todo mundo. Não precisa nem falar para cá, só o cara já sabe o que vai fazer. Há 50 anos atrás, houve uma greve de condução de transporte aqui em São Paulo, e eu tinha um colega de escola, um estudante, era um espanhol. Ele falou assim, olha, na Espanha, quando há uma greve, eles aumentam o preço da passagem, um olha para o outro, não fala nada, ele chega do serviço, faz uma... Seu João, falta 20 segundos. Chega, faz uma placa e põe nas costas. Aí, de madrugada, ele levanta, digamos, um bairro. De Madrid, não sei aonde lá e tal, e todo mundo vai atrás, e com isso, não paga passagem e os caras são obrigados a devolver o dinheiro. Então, no Brasil, vai precisar, chegar uma hora, o trusto, o tubarão, o ladrão, vão obrigar todo mundo a pegar a sacola e ir no supermercado, encher de mercadoria e passar na porta e falar, vocês roubaram de mim agora, vocês vão ter que pagar o resto. Todo mês voltar lá pegar a sacola e encher, é o único jeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu falo isso como um ex-suplente deputado de vereador dessas capital, por 8 vezes. Eu falo com conhecimento e com base e com convicção política, que a vida é assim. Tudo que se tira, uma hora ela volta, ou de um jeito ou de outro. Essa que é a verdade. Muito obrigado. O último participante do programa de hoje é seu Belmiro de Souza. Olá, sou eu aqui, Belmiro de Souza, mais uma vez. Graças a Deus, que me deu a oportunidade de eu estar aqui. Estou aqui de novo cobrando, que já está com 19 anos, que eu estou resolvendo questão de marcas e patente. E a justiça, eu não vi justiça aqui dentro de São Paulo. E eu estou cobrando. Começou por causa de marcas e patente que agiram de má fé lá no NPI, na rua Tabapuã, se eu não me engano, é número 45. Isso já está com 19 anos. E todas as questões que têm surgido, nenhuma justiça tem me atendido. É muitas questões, uma em cima da outra. E começou isso lá na Consolação 2005, que aquele galpão lá era um galpão só, não tinha sala de advogado, era só um galpão só. Depois de lá foi para a rua, aqui para baixo, Fernando de Albuquerque. E aqui, no Chá do Padre, agiram de má fé também, no Direitos Humanos, agiram de má fé também. Lá na Consolação 2005, era doutora Patrícia Simões Sale. Aqui, no Pátio do Colégio, era doutora Ivete. Aqui, no Direitos Humanos, doutor Bruno e doutora Sabrina. Lá na Consolação 2005, eles foram trocando de advogado para que eu não viesse ter o conhecimento deles. Mas a doutora Patrícia Simões Sala, eu conheço, sei o nome dela. Chefe-geral de ouvidoria. O outro, antes do Aldeirão Costa. E depois o Aldeirão Costa, agiu de má fé também. Eu tenho vídeos gravados sobre isso daí. E isso vai ser resolvido. Eu estou cobrando o tempo todo. Eu quero saber onde é que está a justiça. Eu não devo nada para a justiça quando os tataravô deles estavam estudando para ser advogado, para ser juiz, para ser alguma coisa na justiça. Eu estava sendo esmagado pelo gado, por vaca louca, apanhando meu pai com 5 anos de idade, cuidando dos porcos, para ir na roça dos vizinhos. Para hoje ser vítima desses bandidos, que se diz que são advogados, que são defensores. E assim por aí afora vai. E tenho algo mais para falar. Tenho que tentar lembrar, porque a minha memória já se foi. Eu tenho que tirar tempo para poder marcar, tenho que tirar muito tempo para poder lembrar de tudo isso. Por hoje é só. Tenho outros dias que eu tenho que marcar para ver o que eu tenho que falar. Tchau, obrigado. Desculpe de alguma coisa. Obrigada, seu Belmiro. O programa Assembleia Popular é gravado todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação, que acontece aqui na Assembleia Legislativa, no Auditório Franco Montoro, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.